Artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1º. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação pela autoridade pública da regularização do imóvel. Parágrafo 2º. Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. Parágrafo 3º. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente. Artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá resiliar o contrato. Seção 5 do Direito de Preferência. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e o horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta, no prazo de 30 dias. Artigo 29. Ocorrendo aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta a este responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 20. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e em seguida ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos em comum ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e se dá mesma data, ou ao mais idoso. Artigo 131. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição de propriedade fiduciária e de perda de propriedade ou venda por quaisquer formas de realização da garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e os danos ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se requerer no prazo de 6 meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação, junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por duas testemunhas. Artigo 34. Havendo condomínio do imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre o do locatário.
Seção 6. Das benfeitorias. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 35. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário fim da locação, desde que sua retirada não afetem a estrutura e a substância do imóvel. Seção 7. Das garantias locatícias. Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades. Inciso 1. Caução. 2. Fiança. 3. Seguro-fiança locatícia. 4. Cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Artigo 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. Parágrafo 1º. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos, e em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Parágrafo 2º. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes, por ocasião do levantamento da soma respectiva. Parágrafo 3º. A caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força de lei. Artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador, ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Inciso 1. Morte do fiador. 2. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência, insolvência do fiador, declaradas judicialmente. 3. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador. 4. Exoneração do fiador. 5. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. 6. Desaparecimento dos bens imóveis. 7. Desapropriação ou alienação do imóvel. 8. Exoneração de garantia, constituída por cotas de fundo de investimento. 9. Liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso 4 do artigo 37 desta lei. 10. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após notificação do locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Artigo 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Artigo 42. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vincendo. Seção 8. Das penalidades criminais e cíveis. Artigo 43. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses, ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado revertida em favor do locatário. Inciso 1. Exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. 2. Exigir por motivos de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação. 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para a temporada. Artigo 44. Constitui crime de ação pública punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Inciso 1. Recusar-se o locador ou sublocador nas habitações
coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. 2. Deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3 do artigo 47, de usá-lo, para fim declarado ou usando-o não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. 3. Não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos dos incisos 4 do artigo 9º, inciso 4º do artigo 47, inciso 1º do artigo 52 e inciso 2º do artigo 53, a demolição ou reparação do imóvel, dentro de 60 dias contados da sua entrega. 4. Executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesse artigo, poderá o prejudicado reclamar em processo próprio multa equivalente a um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Seção 9 das nulidades. Artigo 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação, que vivem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, ou que impunham obrigações pecuniárias para tanto.